Olá, companheiros e companheiras, que o amorável Mestre Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. O tema de nosso estudo é Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que vem a ser misericórdia? A misericórdia, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. E Kardec complementa no capítulo 10. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ter misericórdia, portanto, é entender a limitação do outro, é saber que o outro ainda tem defeitos, mas que está aqui no planeta para aprender a superá-los, assim como nós. Portanto, misericordioso é aquele que entende isso e perdoa as ofensas que lhe fazem. O perdão e o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, calmas, mansas, que estão acima do mal que lhe fizeram. No entanto, há alguns que planejam a vingança, dizendo: vingança é um prato que se come frio. Esses estão remoendo todos os meios possíveis para executar um plano a fim de ferir aquele que já lhes havia ferido. Todavia, na obra Nas Voragens do Pecado, psicografia da amorável Ivone Pereira, o Espírito Charles, autor espiritual, já no prefácio, vem nos dizer: entrego a presente obra aos corações que sentem dificuldade na concessão do perdão, aos que sofrem e choram no aprendizado redentor. O romance relata o drama da bela jovem Ruth Carolina de La Chapelle, cuja família de filantropos morava no extremo nordeste da França, às margens do rio Reno. Eram pais de Ruth Carolina, o conde Philippe de La Chapelle e Carolina de Clermont. Ruth era a filha caçula e o primogênito era o médico Carlos Philippe II, e havia ainda 4 irmãos além dele. A família de La Chapelle era de pessoas caridosas, honestas, cultivadoras da fé protestante e disseminavam o verdadeiro chamado divino do Evangelho. E, no dia 24 de agosto de 1572, e nos dias que se sucederam, ocorreu o massacre desumano aos huguenotes. O que são, afinal, huguenotes? Huguenote era uma designação depreciativa dada pelos católicos franceses aos protestantes, especialmente aos calvinistas. O massacre aos huguenotes partiu das ordens da rainha de França, rainha Catarina de Médicis, mulher fria, calculista, que não amava nada além do poder. Surge aí a figura do conde Luís de Narbonne, capitão da fé, estudante de teologia e católico fanático. Amando da rainha Catarina, segue rumo ao castelo dos de La Chapelle com a sua soldadesca e dizima toda aquela família, com exceção de Ruth Carolina, que fora para Paris, para a residência de Otília de Louvigny, jovem de família nobre, noiva de Carlos Philippe II, irmão de Ruth. Otília recebeu a notícia da matança que ocorrera. Seu amado noivo fora assassinado junto com a família e ela não perdoa e planeja vingar-se. Otília, já bastante doente, às vésperas de morrer, faz um pacto de vingança com Ruth. A jovem Ruth põe as mãos sobre a Bíblia e jura vingar-se de Luís de Narbonne, o capitão da fé. Após a morte de Otília,
Ruth assume a identidade de Otília e segue com êxito o seu plano de ódio e de vingança. Sob o nome falso de Otília, Ruth casa-se com Luís de Narbonne e alia-se à rainha Catarina de Médicis para vingar-se do fanático capitão da fé. Luís de Narbonne era filho bastardo de Henrique II e a rainha Catarina de Médicis o odiava por isso. O plano é coroado de êxito e Luís de Narbonne é jogado nos calabouços de Paris e fica lá até morrer. Ruth consegue fugir de Paris em direção à Alemanha, acompanhada do príncipe Frederico, a quem ela fora prometida em casamento desde há muito. Casou-se com ele efetivamente, porém nunca conseguiu a felicidade, a paz que ela sempre almejara, por causa do remorso que não lhe permitia sequer ter um dia de paz. Quais são, meus irmãos e minhas irmãs, as consequências de não perdoarmos? Examinando o drama da Ruth, nós veremos que a Ruth, ao desencarnar, vê sua mãe, radiosa em luz, Caroline de Clermont, e entidade luminosa que vem aconselhá-la. A condessa Carolina toma Ruth nos braços, amorosamente, docemente, e a embala junto ao seu coração. E lhe diz: sim, Ruth, há um meio de reconquistares o direito de te reunires ao teu devotado irmão, Carlos Felipe, assim como a todos que te amam. Trata-se de renasceres outra vez sobre a terra, para um estágio não muito longo, porém trabalhoso, no qual expiarás o crime atroz contra Luís de Narbonne. Também a traição ao Evangelho e o descaso da própria honra pessoal e a infidelidade aos princípios do bem. E ainda hoje, Carlos Felipe II, Carolina e o velho conde guiam do mundo invisível os vultos tristes de Ruth, Luís de Narbonne e Otília. Prosseguindo, meus irmãos, para jogarmos luz sobre esse drama da nossa querida Ruth e sobre essa bem-aventurança da misericórdia, nós tomamos trechos da parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens. E o pai repartiu os seus haveres entre ambos. Façamos uma reflexão. Quais são os bens que recebemos ao reencarnarmos? Os talentos que Deus nos dá, a bênção da família, o ensino redentor do Evangelho, os recursos refazentes da natureza que nos cerca e a valiosa oportunidade dessa bênção da reencarnação. Essa é também um instrumento divino para desenvolvermos as 2 asas da sabedoria e do amor. Tudo isso são bens que recebemos. Examinando Ruth Carolina, percebemos que ela recebeu a bênção de uma família amorosa, caridosa, que lhe proporcionou ter reuniões de estudo do Evangelho. E, principalmente, desde bem pequena, ela tinha dentro do lar exemplos constantes de pessoas que vivenciavam o Evangelho divino. Seu pai, Carlos Felipe I, era o amorável Bezerra de Menezes. Seu irmão, Carlos Felipe II, era o iluminado Charles, mentor de Ivone em sua última vestimenta reencarnatória. Carolina de Clermont, a mãe de Ruth, era um ser radioso em luz que alçou condições de não ter necessidade de reencarnar mais, ficando apenas como protetora dos que retardaram o passo. O filho mais moço partiu para um país longínquo. Lá desperdiçou os bens, vivendo irresponsavelmente. O filho pródigo rompeu suas relações com Deus e decidiu não vivenciar a lei de amor.
Quando pensamos na Ruth Carolina, percebemos que ela também afastou-se da lei de amor e da bem-aventurança dos misericordiosos, quando ela optou pelo caminho da vingança e do não perdão. Ruth iludiu-se ao pensar que a vingança lhe traria paz. A paz de consciência Ruth teria conquistado com o perdão ao algoz e vivenciando a lei de amor. Continuando a parábola do filho pródigo, quando já havia gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar privações. Trazendo para nós qual é a fome que nós passamos, de que é que ficamos privados quando abandonamos a lei divina e a lei do amor. É a fome de paz espiritual. Examinando os 4 séculos que se seguiram ao pacto de vingança de Ruth, concluímos que membros de sua família espiritual alçaram páramos elevados, enquanto nossa Ruth tinha encarnações dolorosas, trabalhosas, algumas solitárias, na busca, na reconquista, por se redimir dos seus erros, para reunir-se a seus entes queridos. Pôs-se a serviço dos cidadãos daquele país que o mandou para seu campo a fim de guardar porcos. Ele desejava comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Retornando à parábola do filho pródigo. Qual é esse momento? É talvez o momento quando atingimos o fundo do poço. Para Ruth, o fundo do poço foi talvez quando Luís de Narbonne foi jogado no calabouço. Foi o cume do plano de vingança, alcançando o êxito, aonde o Luís de Narbonne ficou até desencarnar. Naquele instante, Ruth caiu em si, começou a sua expiação, seus sofrimentos. Retornando à parábola do filho pródigo, assim está lá. Caindo em si, ele disse: levantar-me-ei, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Refletindo mais uma vez sobre cada um de nós, podemos pensar que provavelmente é nesse instante que nós caímos dentro da nossa consciência, em que ela desperta, solicitamos uma nova reencarnação para fazermos diferente. Seguiremos doravante a lei de amor, é o nosso propósito de agora. Ruth Carolina, ao desencarnar, fez nova proposta. Ela se propôs a retomar o caminho iluminado do Evangelho, cujo caminho ela havia abandonado. E nas encarnações que se seguiram, foram de duro aprendizado para ela. Nós podemos ver, ao examinarmos a trilogia Ivone Pereira, onde traz 3 das suas obras com encarnações subsequentes, nós podemos perceber a dura caminhada que a nossa Ruth seguiu na sua jornada. Concluindo ainda na parábola do filho pródigo. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O beijo repetido do pai mostrava o perdão. É então que buscamos recomeçar em uma nova existência, onde iremos reparar os nossos erros, onde buscaremos aprender a vivenciar as lições do Evangelho Divino. Assim foi também para Ruth. Após a trama de vingança, precisou reparar os erros, passando por duras privações. Reconciliai-vos depressa com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais posto na prisão. Em verdade eu vos digo que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5.
podemos fazer de um inimigo encarnado um amigo nesse e no outro mundo. Como se sabe, a morte não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem-nos com seu ódio além do túmulo. Aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão. E o que vem a ser obsessão? Segundo Kardec, obsessão é a ação malfazeja de um espírito sobre outro. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com os nossos adversários o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Vimos nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 5, capítulo 10, a importância da reconciliação e do perdão. Se nós perpetuarmos o ódio, teremos o inimigo nesta e em outra vida. Veremos agora, na obra Recordações da Mediunidade, também de nossa querida Ivone Pereira, a consequência de conservarmos a mágoa em nosso coração. O que vem a ser a mágoa? A mágoa é um sentimento comum nos seres humanos, caracterizado por uma sensação provocada a partir de um ato indelicado, decepcionante e de uma ofensa por parte de outrem. A mágoa é uma sensação de desconforto que pode durar muito tempo. No referido livro Recordações da Mediunidade, há o relato do caso Pedrinho, onde poderemos ver com clareza as consequências de guardarmos raiva, mágoa, rancor por muito tempo. Conta-nos Ivone Pereira que foi chamada por um parente seu a viajar para o estado de Minas, para auxiliar no tratamento de um enfermo. No decorrer dos dias em que lá esteve, pelas faculdades mediúnicas, a médium via frequentemente um espírito, regulando a aparência de 40 anos, cor negra, alto, corpulento, obeso, indicando enfermidades renais com inchação geral, pés descalços, pobremente trajada. O espírito guia de Ivone, Charles, informou-a que a entidade que via com frequência chamava-se Pedro, e que quando encarnado residira no casebre, e por fixar o pensamento no cenário passado, reconstruiu o casebre ao redor de si. Charles instruiu a médium: entrego-te, Ivone, esse pobre irmão, para que o consoles dos seus infortúnios, instruindo-o nos princípios da renúncia aos bens terrenos que ele ainda aprecia, buscando a aquisição dos bens espirituais. Pedro vivera pobremente do produto de sua pequena horta e mais tarde, vítima de doença nos rins, que degenerou em doloroso câncer, causou-lhe a morte. Depois que adveio a enfermidade, tornara-se miserável, assim morrendo à míngua de recursos. Era um pobre ser, assaz ignorante, mas não propriamente mau, e com pequena capacidade de compreensão das coisas. Ivone pôs-se então pacientemente a dialogar diariamente com Pedro, como lhe solicitara o espírito Charles. Pedrinho, como a médium carinhosamente o chamava, queixava-se amargamente de uma pessoa, um homem que muito prejudicara, chamando-o frequentemente pelo nome de seu Romano, e ao qual responsabilizava pela miséria em que se encontrava. Pedrinho cuidava de sua pequena horta enquanto dialogava com Ivone. Chorava copiosamente enquanto trabalhava. Dizia: o culpado de minha desgraça foi seu Romano. Eu comprava no armazém dele. Quando adoeci, não pude trabalhar mais. Não pude sair por aí vendendo as minhas verduras, mas continuei comprando no armazém do seu Romano. Foi aí que ele me fez uma traição tão grande que me deixou na miséria que a senhora está vendo.
Até hoje, o meu coração sangra. Então, seu Romano veio aqui. Eu estava tiritando com o frio da febre. Ele carregou minha cama, cobertas, colchão, armário, cadeiras, panelas e pratos. Levou até minhas abóboras, couves, meus galos. Levou tudo para pagar a tal dívida. Não era preciso ele fazer isso, não é mesmo? Ivone o acalmava. Entregue o seu desgosto a Deus, Pedrinho. Ivone e ele falando frequentemente sobre as curas de Jesus. Que Jesus curara cegos, paralíticos, leprosos. Falava das parábolas da ressurreição da filha de Lázaro e da ressurreição da filha de Jairo e da ressurreição de Lázaro. Falava da atenção dispensada pelo Mestre às crianças, aos doentes. Falava do seu amor à humanidade e, especialmente, falava do generoso perdão que Jesus havia concedido aos que o haviam perseguido. Após 2 meses de dedicação a esse irmão, Pedrinho foi conduzido à preparação reencarnatória, livre da amargura, do ódio e do forte agarramento à matéria, que lhe atrasaram a marcha evolutiva, fazendo-o estacionar por muitos anos. Como vimos no caso Pedrinho, ao abrigar no coração rancor e mágoa pelo seu Romano, ele passou a sentir-se vítima do destino, se julgando incapaz de mudar seus sentimentos e seus pensamentos, permanecendo na monoideia. Pedrinho sentia-se tratado de forma injusta pela vida, pelo fato de ignorar as leis divinas e por desconhecer que as leis divinas são justas. No item 19 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho sabiamente diz: imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último grau da abjeção e da miséria, estendido em uma estrumeira, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me haveis reduzido à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servidor. Continua Santo Agostinho. Procurai, pois, as consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E a causa desses males no vosso passado, e vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Aproximando-nos da conclusão, citamos o doutor Gerald Jambrovski. Perdoar é ver a luz ao invés do abajur. Jesus via a fundo a alma humana. Ele compreendia a ignorância dos que erram e dos que praticam uma série de atos inconsequentes na vida. Contudo, o importante é evitar que nós fiquemos repetindo erros que irão prejudicar o nosso futuro e trazer-nos o estacionamento evolutivo. E, na nossa conclusão, trazemos a palavra amorosa de Meimei. Perdoa, sim. O desconhecido passou de carro enlameando-te a veste, como se toda a rua lhe pertencesse. Compadece-te dele. Corre desabalada à procura de alguém que lhe socorra o filhinho nos esgares da morte. Jovem, admiravelmente bem posto, cruzou contigo, endereçando-te palavra de sarcasmo e de injúria. Compadece-te. Ele tem os passos no caminho do hospício e ainda não sabe. O amigo que mais amas negou-te um favor. Compadece-te dele. Não lhe vês a dificuldade encravada no coração. Companheiros do mundo, estarão contigo notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai e mãe, esposo e esposa, filhos e irmãos.
Muitas vezes levantam-se de manhã, chorosos e doloridos, aguardando um sorriso de entendimento, ou chegam do trabalho fatigados e tristes, esmolando compreensão. Todos trazem consigo aflições e problemas que desconheces. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para todos, bondade para com todos. E se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor, e o Mestre, como se estivesse descendo da cruz em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo: perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Meimei, no livro de Chico Xavier, Valdo Vieira, por Espíritos Diversos, o Espírito da Verdade. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai de amor, nós te agradecemos pela bênção de mais um dia e agradecemos a oportunidade de podermos estudarmos o Evangelho Divino. Nosso meigo Rabi, nosso Mestre Jesus, pedimos nesse instante por toda a humanidade, pelos nossos irmãos. Onde houver a dor, querido Mestre, que tu leves o conforto, o consolo. Querido amigo, aos enfermos, Senhor, que possam os missionários da cura envolver em uma nova atmosfera de bem-estar, de saúde. Mas, querido amigo, pedimos pela paz, a paz em nosso orbe terreno, para que todos possamos conviver em amor, em harmonia. Coloque em nossos corações, em cada coração, coração de cada espírito, esperança, boa vontade, alegria, paz, e aumenta em todos nós a fé. Que assim seja, graças a Deus. Muito te agradecemos, Senhor.